Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse canal que respeita, mas é totalmente independente das diversas ideologias que existem por aí. Nesse vídeo eu vou conversar com o professor da PUC Minas e da Dom Helder, Carlos Henrique, carinhosamente chamado pelos estudantes de Casem, inclusive, né, doutor Carlos, autor de diversos livros da área do direito, adotado pelas mais respeitadas escolas de direito do nosso país. A gente vai fazer uma análise, uma abordagem acadêmica, técnica, sobre essas diversas questões envolvendo, essas polêmicas envolvendo a Suprema Corte do nosso país. Professor, desde já, muito obrigado. A gente pode começar por essa mais recente polêmica com o STF, que trata, né, da coisa julgada. Você pode explicar para quem está nos assistindo exatamente o que é isso? Olá, tudo bem? Mais uma vez, obrigado, Almeida, pelo convite, participar desse seu programa. Bom, a coisa julgada é um instituto constitucional previsto na Constituição, no artigo 5º, e que tem o objetivo de colocar um fim nas chamadas discussões judiciais. Portanto, terminando todos os recursos ou ultrapassando todos os prazos legais, aquela decisão judicial não poderá mais ser modificada. Portanto, haverá uma respeitabilidade daquilo que foi decidido pelo próprio judiciário. Ou seja, é um ponto final. É um ponto final, é uma pedra sobre a discussão. Então, como que se explica esse atual exame, né, do Supremo Tribunal Federal sobre a coisa julgada? Na verdade, essa tese defendida pelo Supremo Tribunal Federal não é uma tese estranha aos bancos acadêmicos. Há muitos anos já se defendia a possibilidade de haver decisões que possam ser, ou sofrer, melhor dizendo, um controle de constitucionalidade pelo próprio Supremo. Isso acontece pelo seguinte motivo. As decisões judiciais elas são pautadas em leis. E estas leis podem ter a sua constitucionalidade discutida no Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o Supremo demora muito tempo para declarar a inconstitucionalidade. E ao declarar, todas aquelas sentenças que foram dadas com base nessa lei inconstitucional devem ser reconhecidas a inconstitucionalidade. Portanto, se alguém for condenado a pagar determinada quantia e lá na frente o Supremo fala essa lei que embasou a condenação é inconstitucional, ela também terá que anular as decisões que possibilitaram essa condenação. Complexo, ou seja, é uma forma de se reconhecer que as leis que embasaram sentenças e essas leis foram inconstitucionais não podem também fazer a coisa julgada. Em Portugal, eles chamam esse sistema de caso julgado inconstitucional. Aqui no Brasil, nós chamamos de coisa julgada inconstitucional. Nós tivemos aí uns 20 anos para defender essa tese e hoje ela é reconhecida dentro do próprio sistema normativo. O que o Supremo fez, neste caso em específico, foi reconhecer que sentenças dadas contra o INSS, que posteriormente foram dadas reconhecida a inconstitucionalidade de lei, passaram a ser também reconhecidas como inconstitucionais. Esta decisão do Supremo vai abranger praticamente mais de 2.500 casos sobre essa questão dada pelos juizados especiais. Não é uma forma de relativizar, como estão veiculando em alguns noticiários, mas sim é uma forma de resolver uma situação de inconstitucionalidade que não poderia ser mantida mais pelo Supremo. De fato, o ordenamento jurídico nós temos sempre como foco principal a Constituição. E se ela foi violada, ela precisa ser reconhecida e o Supremo assim o fez nestes casos vinculados ao juizado especial. Enfim, tecnicamente, academicamente falando, isso traz benefícios. Isso não gera, por exemplo, desgastes para a ordem jurídica do país? Sempre há um certo tumulto quando se fala de violação ou uma instabilidade da coisa julgada, mas há casos em que ela sendo efetivada, e esse é um caso de uma lei que é inconstitucional e que se pautou sentenças que depois foram vistas como inconstitucionalidade.
Então, neste caso, era melhor se garantir a justiça e a correção na aplicação da lei do que se manter uma injustiça inconstitucional e assim determinar quem não deveria pagar que tivesse que fazer o pagamento de uma a determinada quantia que não é correta. Então, o Supremo preferiu, né, dentro dessa discussão, manter a justiça no julgamento e a aplicação correta da lei, ainda que houvesse qualquer discussão sobre a segurança jurídica. Né? Parece que está havendo tipo um aperfeiçoamento, então, é isso? Sim, a discussão ela é difícil do ponto de vista jurídico, entre justiça e segurança jurídica, qual escolher. Né? Uhum. Mas o Supremo Tribunal Federal tem escolhido a justiça nas decisões. E uma coisa precisa ser dita. No caso específico deste juizado especial e dessa causa que gerou a modificação, né, dessas decisões, elas foram dadas em desfavor do INSS. Ou seja, então, o Supremo Tribunal Federal optou pela tese da justiça e da correção dos julgamentos dos juizados, porque a parte contrária ou a parte interessada era o próprio INSS, ou seja, o Estado tinha interesse na modificação dessas decisões e no não pagamento. É um fato, porém não estou dizendo que foi levado em consideração neste julgamento. Pois é, a gente está falando aqui de modificações, eu queria só te perguntar mais uma coisa, para o vídeo não ficar muito longo, sobre essas constantes declarações aí, principalmente do Senado, né, de diversos políticos insatisfeitos com a atuação do Supremo Tribunal Federal, de fazer mudanças nos critérios de escolha, na permanência dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que, academicamente, tecnicamente, a gente pode analisar isso, hein, professor? A questão do Supremo e de quanto tempo um ministro pode ficar lá é uma questão complicada. Nós temos modelos em outros países que são por investidura temporária e outros que são por investidura vitalícia. O caso dos Estados Unidos é uma investidura vitalícia. Aqui a gente fala mandato, mas o termo correto é investidura. E no caso do Supremo ou da Suprema Corte chilena, nós temos um modelo vitalício de 15 anos. E nossa Constituição, ela estabelece um modelo até os 75 anos de investidura. Então, se um ministro for investido até os 50 anos, ele terá aí como função jurisdicional 25 anos de trabalho. Muitos defendem que esse prazo é muito longo para se ficar no Supremo Tribunal Federal. Outros já dizem que não. De fato, é uma discussão que precisa ser amadurecida. As Cortes Supremas, muitas, inclusive europeias, têm prazo, né, 15 anos, 10 anos. É interessante porque o sistema e a modificação das decisões ganha sobrevida com estas modificações mais pontuais dos ministros, né, porque as modificações são um pouco mais interessantes para o sistema. Agora tem que se analisar qual é o melhor tempo, né? 15, 20, 10 anos, né? Essa é uma análise que precisa ser feita. É uma discussão que já existe dentro do Senado há muito tempo e nunca se levou essa discussão a sério. Mas será que dessa vez ela vai em frente? Acho difícil que ela entre neste momento do país. Ela está em trâmite já existe. Esse projeto de lei não é novo, né? Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ela não é nova, mas ela sempre sofre restrições e resistências por parte do próprio Senado. Mas pode ser que agora haja alguma vontade em resolver essa situação. O que seria, a meu ver, lamentável, porque seria um pouco de muito casuísmo discutir isso atualmente, porque eu te pergunto também, doutor Carlos Henrique, se o Supremo pratica ativismo judiciário ou se o nosso legislativo pratica comodismo legislativo, porque parece que é isso que
está motivando o Senado? Não é a defesa dos interesses nacionais, na minha humilde opinião, eu gostaria de te ouvir como acadêmico e tudo, porque, tipo assim, ninguém faz. O Senado, o Congresso, os políticos, eles não fazem, eles não cumprem o dever deles. E me parece que o Supremo Tribunal Federal ele não levanta de manhã cedo, não, hoje eu vou fazer isso para poder atrapalhar esse ou aquele. Pelo contrário, ele só age quando ele é provocado, não é assim? Isso mesmo. E é isso que está provocando a insatisfação do Legislativo. Pode isso? De fato, o Judiciário vem entrando em questões que eram, até pouco tempo atrás, exclusivamente do Legislativo, né, e decidindo em causas que o Legislativo não tem feito a decisão de forma correta. Tipo assim, eles não têm nem procurado decidir, né? A legislação não é publicada, as discussões não avançam, e o Supremo, nessa pressão de decidir, acaba decidindo da forma que ele entende que é o melhor. Então há um ativismo pelo Judiciário, um comodismo ou uma inércia pelo próprio Legislativo. Nesse caso, é um ativismo do Judiciário ou ele está cumprindo a função constitucional dele? Tipo assim, numa inércia de um outro poder, alguém tem que fazer alguma coisa, não? Sim, ele está cumprindo a função jurisdicional dele, mas o espaço do Legislativo tem sido, né, substituído pelo espaço do Judiciário, uma vez que o Legislativo vem ficando, né, um pouco pequeno nas discussões macro do país, né? Então, ele, por ser ineficiente, o Legislativo acaba transferindo para quem, em tese, não teria essa responsabilidade, fazer a decisão. E isso vem também incomodando, porque se tem alguém que decidir, obviamente alguém vai ficar contrariado com essa questão. E é o caso do Senado e da Câmara. Eu queria, só para finalizar a aula, para você explicar para quem está nos assistindo, que não é muito expert no assunto, tipo eu assim, qual que é o papel do Supremo Tribunal Federal? Ele só age quando ele é provocado por alguém, né? Sim, isso mesmo. Ele age fazendo o chamado controle de constitucionalidade concentrado, em que ele é provocado por partidos políticos, pelo presidente da República, para buscar reconhecer uma lei como inconstitucional, ou ele age no chamado controle difuso de constitucionalidade, aonde uma parte vai interpor um recurso até chegar ao Supremo Tribunal Federal, e a função específica do Supremo é dizer se aquela lei ou sentença é ou não é constitucional, né? Então, a última palavra sobre a constitucionalidade sempre cabe ao Supremo Tribunal Federal. Professor, mais uma vez, obrigado aí por atender esse humilde canal que está começando aí com vontade total de colaborar, e eu espero sempre contar com essa sua atenção, viu? Eu agradeço mais uma vez e sempre que possível eu estou à disposição. Compartilhe aí, curta, deixe seu like, seus comentários e até o próximo vídeo. Obrigado, professor. Obrigado.